Pessoal, eu queria, antes da minha fala sobre a nossa inauguração das novas instalações do nosso Centro de Especialização de Reabilitação 3, aqui de São Mateus, fazer só um adendo para uma informação que eu acho, ainda mais que tem muitas pessoas aqui que são lideranças de conselhos, têm o direito de saber. Nós temos hoje, na nossa saúde, o orçamento de 20 bilhões de reais. Em 2016, eram 10 bilhões de reais. Nós dobramos o orçamento da saúde. Por conta da saúde financeira da cidade, está possibilitando que a gente cuide da saúde das pessoas. Porque custa, esse equipamento aqui custa R$ 1.036.000 reais por mês. Só para a gente ter uma ideia, todo mês. Então, é um equipamento, esse, como os outros, que custam caro, que a gente precisa dar o suporte para poder remunerar os profissionais, colocar infraestrutura, medicamento, todas as ações necessárias para atender a nossa população. Olha, por favor, guardem isso. De 2016, de 10 bilhões, nós saímos e dobramos, está em 20 bilhões de reais o orçamento da saúde. O que é importante também vocês saberem, como cidadãos paulistanos, ou que vivem na cidade, ou que vieram para cá morar, ou que trabalham, ou que visitam. Em 2010, 2011, 2012, 2013, a Prefeitura de São Paulo colocava 75% do valor do orçamento da saúde. 25% vinha do governo federal. Hoje, gente, 85% é dinheiro da Prefeitura de São Paulo e só vem 15% do governo federal. Caiu, basicamente, pela metade. Eu vou ser mais preciso. Até o primeiro trimestre desse ano, vieram 13%. Caiu pela metade o valor de envio do governo federal. E não é só desse governo, isso já vem acontecendo há bastante tempo, sem reajuste da tabela SUS. Mas é importante que vocês saibam dessa informação. Por quê? Porque manter a saúde financeira da cidade é de fundamental importância para a gente poder ter hoje nenhuma criança fora da creche, a gente poder ter ampliação dos equipamentos de saúde, a gente poder ter um programa de recap, um programa habitacional, enfim, tudo aquilo que a cidade precisa, que a gente está fazendo e que sabemos que precisa muito mais e vamos continuar fazendo. Então, é uma informação que eu queria compartilhar com vocês, porque quando eu sou austero na questão da responsabilidade fiscal, trabalho muito para trazer empresas para cá, tenho uma atenção especial para que a gente possa ter o empreendedorismo sempre atuando. Só para vocês terem uma ideia, de 2021 até março desse ano, vieram para a cidade de São Paulo, empresas que já existiam em outros estados e municípios, mudaram para São Paulo, foi 41 mil empresas. 41 mil, pessoal. Abriram novas 406 mil empresas em São Paulo. E dessas 41 mil empresas que vieram para cá, elas já existiam em outros estados, outros municípios, elas trouxeram uma arrecadação de 1 bilhão e 90 milhões. Isso quer dizer o quê? Mesmo eu tendo reduzido vários impostos, a gente, com essa atratividade de ter segurança jurídica, poder atrair empresas, ter um ambiente saudável, a gente gera emprego, gera renda e arrecadação para a cidade, para reverter para a população. É importante. Quando o Zamarco comentou para vocês que nós entregamos de 2021 até agora 45 mil aparelhos auditivos, 45 mil, as pessoas vão até nossos equipamentos, passam por um médico especialista, faz o exame, a gente manda fazer o aparelho de acordo com a sua necessidade. Monitora durante 2 anos e daqui 2 anos vamos dar um outro novo para ele. 45 mil. Eu comentava agora, que eu acabei de inaugurar as readequações do nosso Centro de Especialidade Odontológica, de que nós zeramos a fila de prótese dentária. Nós entregamos 85 mil próteses ano passado, 55 mil ano retrasado, antes de uma média de 16 mil por ano. Então, nunca conseguia vencer a fila. Nós zeramos a fila de prótese. Pudemos agora inaugurar a nova instalação do nosso Hospital Dia, aqui de São Mateus. E, nesse Hospital Dia, que vai passar a funcionar 24 horas, a gente saiu de 133 funcionários para 199 funcionários. Olha o avanço que a gente conseguiu ter, e além de colocar várias especialidades lá, tanto no Hospital Dia como no nosso Centro de Especialidades Odontológicas. E aqui, vindo aqui para esse evento, nós estamos inaugurando o novo equipamento do Ser 3, que a Sandra Sabino explicou, era 2, num espaço pequenininho, agora vem para um espaço maior, e passando para C3 com mais atendimentos do que tinha o anterior. Então, eu fico muito feliz. E aqui, para a gente ter uma ideia, que eu acho também importante compartilhar com vocês, nós tínhamos 38 funcionários no nosso centro
de especialidade de reabilitação 2. Agora estamos indo para 78. Saímos de 38 e aqui trabalharão 78 profissionais. Como eu já falei para vocês, com um custeio mensal de R$ 1.036.000 por mês. Com relação aos nossos equipamentos dos centros especializados de reabilitação, nós temos 44 equipamentos na cidade de São Paulo. Eu já entreguei 4. Inaugurei 4. E nós atendemos, só no ano passado, nessas 34 unidades, só no ano passado, nós atendemos 1 milhão, fizemos 1.300.000 atendimentos. E agora, só neste ano, até maio, nós fizemos 561.000 atendimentos. Olha a importância desses equipamentos. Queria voltar a repetir, só esse ano, até maio, 561.000 atendimentos nos nossos 34 centros de referência de reabilitação, centro especializado de reabilitação. Então, a gente precisa ter mais equipamentos como esse, precisa ter aqueles que eram pequenos e poder dar o upgrade nele, melhorar, ampliar espaço, ampliar profissionais, ampliar, como a nossa querida Silvia falou aqui, equipamentos de alta tecnologia para atender as pessoas. E eu fico muito feliz de poder estar com vocês aqui compartilhando essa entrega importante. E, daquilo que eu falei no início da minha fala aqui, é muito bem-vindo toda a ajuda do governo federal, do governo estadual. Mesmo que, na prática, contabilmente, lá na conta, caiu pela metade do que era anos atrás, que é a prefeitura que está arcando com praticamente tudo, com 85% de todo o investimento e custeio da saúde. Aquilo que vier de ajuda, evidentemente, nós agradecemos. Mas é preciso que sejamos justos. Agradecemos o que vem, mas o que está vindo é um pedacinho, o terreno é nosso, é um pedacinho da obra, e o custeio, como eu falei para vocês, fica com 85% de vocês. O que é justo, o que é certo, é certo. É muito bem-vinda toda ajuda, mas vamos ser verdadeiros. Não adianta querer falar aquilo que não fez, porque não é justo, não é correto. Acho que é importante eu prestar aqui, como prefeito, esse esclarecimento para vocês e essa prestação de contas. Muito obrigado, muito sucesso. E está inaugurado aqui o nosso Ser 3 de São Mateus. Obrigado, Gilson. Obrigado, Milton. Um abraço. Oi, prefeito. Aqui, só para a gente dar início, para falar que hoje, principalmente aqui na área da saúde, assistência social, a gente teve importantes entregas para a Zona Leste. Queria que você desse um apanhado. Vamos lá. Hoje nós estamos na região de São Mateus, com 3 entregas muito importantes, de equipamentos que já existiam, mas eram equipamentos que não atendiam a demanda da população e que estavam no local inadequado, tanto para o atendimento como para o desenvolvimento das atividades dos profissionais. O Hospital Dia, a gente fez uma ampliação, tinha lá o Ser Juntos, trouxemos para cá, fizemos a ampliação do prédio, aonde a gente passa a ter lá o Hospital Dia, atendendo agora 24 horas, saindo de 133 colaboradores para 199 colaboradores. O Centro de Especialidade Odontológica atendendo agora junto ali do nosso Hospital Dia e também colocando mais especialidades, como, por exemplo, fazer implante e também atender as crianças na ortopediatria. Ortopediatria. E a gente está aqui agora no prédio do Ser 3, onde também era pequeno, era um Ser 2, a gente coloca no espaço mais adequado, onde tinham 38 funcionários, agora tem 78 funcionários, tinham 800 atendimentos por mês, vai passar a ter 1.500 atendimentos por mês. Então a gente está pegando aquele equipamento que já existe, que não atendia bem a população, e ao invés de fazer mais um para contar número, a gente está adequando, ampliando, colocando equipamentos, ampliando o número de colaboradores para atender melhor a população. É uma forma de fazer a gestão com respeito ao recurso público, com melhor ação para poder atender a população e assim a gente poder ter aqui, como eu escutei de várias pessoas, um nível de satisfação melhor. Eu sei que ainda tem muita coisa para fazer, indiscutivelmente, estamos com muitas obras nessa área, mas nosso investimento na saúde de 2016 saiu de 10 bilhões, que era o nosso orçamento, para 20 bilhões em 2023 e em 2024 vai passar de 20 bilhões de reais, lembrando que desse valor 85% é de recurso da Prefeitura de São Paulo, vindo do governo federal, a exemplo desse ano, 13% do valor de todo o orçamento da saúde na cidade de São Paulo. Prefeito, deixa eu pegar o celular aqui para ficar mais pertinho. Tá.
Prefeito, sobre a faixa azul, eu fiquei com algumas dúvidas. Primeiro, o elevado, a revisão do plano diretor manteve a criação do parque ali, mesmo assim vai colocar a faixa azul ali, que é meio apertado. E também teve aquelas mortes faz um mês, e eu cheguei a constar recentemente, não teve um resultado ainda. Já tem alguma novidade, se teve a ver com a faixa azul, enfim, se teve a ver não, né? Mas se foi na faixa azul? Realmente aconteceram, não sei se o Milton tem uma informação mais precisa para você. Foram na faixa azul, só que foram acidentes que aconteceram por alguma situação que a gente chama de anormal da utilização da faixa azul. Uma pessoa estava fugindo da polícia e acabou colidindo, e um que estava embriagado. Tem até um caso de um motociclista sem habilitação, né, que teve um caso da Bandeirantes, tem um sem habilitação. Tipo, né? Situação. E tem um outro caso, prefeito, que na realidade não tem relação com a faixa azul, foi num cruzamento, né, teve um cruzamento. Mas então já o resultado que nenhuma, então teve a ver mesmo ali? Nós estamos aguardando a perícia técnica para dar todos os detalhes. Essas são as nossas avaliações preliminares em função das informações que a gente tem. Tá? A perícia técnica vai dar todos os detalhes, até porque a avaliação também engloba os óbitos que ocorrem 30 dias após o acidente, que são relacionados, né, à ocorrência. O que nós estamos constatando é que muitas dessas ocorrências não têm relação direta com o nosso projeto da faixa azul. Né? Então, são relações muito complicadas de se explicar. Por exemplo, o caso de um motociclista embriagado, né, que colidiu num caminhão. A via tinha faixa azul, mas ele não trafegava na faixa azul de madrugada. Então, tem toda uma série de situações que precisam ser detalhadas com a pessoa da polícia técnica. Agora, mas é importante a gente dizer que tem sido um grande sucesso. Reduziu drasticamente o número de acidentes, né? Evidentemente, a gente reduzir o número de óbitos é fundamental, mas o número de acidentes também, onde as pessoas possam ficar com algum tipo de lesão, porque acaba que essas pessoas ficam muito tempo sem poder trabalhar, né? Acabam prejudicando ali o seu sustento, acaba sobrecarregando o serviço público, por exemplo, nos nossos centros de especialidade em reabilitação, como é esse aqui. Então a faixa azul realmente tem sido uma experiência muito positiva, né? Numa cidade com 1.300.000 motos, seria praticamente impossível não ter nenhuma situação, mesmo nesses 122 quilômetros de faixa azul, né? Seria o ideal, mas é um volume de moto muito grande que circula na cidade. Mas o resultado tem sido altamente positivo, redução de acidentes, redução de óbitos, né? E é por isso que a gente está ampliando, vamos chegar até 200 quilômetros no final do ano, e fará parte do meu programa de governo para apresentar à população nas eleições desse ano para os próximos 4. Do elevado? Do elevado a gente não tem ainda uma definição, porque eu encomendei um projeto, um estudo para fazer um túnel ligando a Zona Oeste ao centro, né? Então está em análise para a gente poder, a partir desse estudo, saber da viabilidade técnica e econômica, para aí assim a gente poder tomar uma decisão melhor e apresentar para a população. Se a gente faz a demolição do viaduto, se a gente mantém, ou se a gente faz ali um parque, né? Então, depende desse estudo que eu solicitei com relação a um túnel ligando a Zona Oeste ao centro, para podermos apresentar à sociedade e tomarmos uma definição. Como isso ainda demanda tempo, a gente vai aproveitar o espaço, estamos utilizando nos finais de semana para fazer área de lazer, aproveitar o espaço para poder fazer o tráfego de motos, né? Então, é um processo que vai demorar, não é tão simples, para a gente poder ter uma definição tão rapidamente. Então, por conta disso, a gente vai fazendo. Até porque a faixa azul não é um custo alto, né? É um custo barato que vai poder usar durante muito tempo. E se a gente lá na frente tomar uma outra decisão, o que a gente vai ganhar de salvamento de vidas e redução de acidentes nesse local vai ter valido a pena o investimento. Eu queria aproveitar o assunto do elevado para perguntar como que vocês estão escolhendo as vias que vão receber a faixa azul. São algumas vias agora mais na Zona Leste, nós tivemos algumas na Zona Sul. Como que está o projeto de espalhar a faixa azul na cidade? Tá. Primeiro a gente pegou as áreas que tinham maiores índices de acidente. A 23 de maio era a via da cidade de São Paulo que tinha o maior índice de acidentes com motos, né? Depois Bandeirantes, então existe esse primeiro critério. Depois, a questão da viabilidade. Seria muito importante ter a faixa azul, por exemplo, na Rebouças, mas não tem o espaço, né? Então, você tem que associar a questão de você ter um local onde tem muitas incidências de acidente com a condição técnica de receber aquela faixa e você poder manter a convivência de motos na faixa azul e veículos. Perfeito.
senhor comentou que são 34 equipamentos desses centros especializados em reabilitação espalhados por São Paulo. Como funciona a fiscalização e avaliação desses equipamentos por parte da Prefeitura? A gente, todos os 34, como também os nossos 30 hospitais, 17 hospital dia, todos os equipamentos nossos, você tem um misto entre contratação de organização social e de rede direta. Da rede direta, né, a própria rede, ela tem a sua autofiscalização, tem acompanhamento do Tribunal de Contas, dos senhores vereadores, e nós instituímos como uma inovação um procedimento de fiscalização e de controle dos nossos contratos com organizações sociais. Inclusive, a gente fez isso conjuntamente com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, nós editamos uma portaria, tem todo um regramento para poder fazer a avaliação. E o que nos dá também uma boa sensibilidade sobre o atendimento são os usuários. Eu tenho falado bastante, inclusive, da questão da importância dos conselheiros de saúde. Conselheiros de saúde são pessoas da comunidade que são eleitas e eles nos ajudam nesse trabalho de poder ajudar no serviço, estar ali atentos, né, continuamente sobre o serviço. Todas as ações dos equipamentos de saúde são discutidos com os conselhos de saúde, então eles são um bom reflexo. Eu diria que os conselheiros de saúde são os olhos do prefeito naquele ambiente, né? E fora a minha fiscalização, se você for na minha sala, todo dia eu tenho pelo menos 20 UBSs ou 20 equipamentos de saúde girando a minha tela. Ontem eu mandei 2 mensagens para a Sandra Sabino. Dois WhatsApp. Eu falei para ela. Essa UBS aqui, ó, tem pessoa em pé e tem pouca cadeira. Qual que é a UBS que eu te mandei ontem? Ama Ladeira Rosa. Então eu fico monitorando pelas câmeras da minha sala. Então fiscalização é sempre constante e esse procedimento da portaria, eu acho que valeria até a gente poder aprofundar mais, porque é tão importante que eu pediria para o Zamarco falar um pouquinho que pé que está isso, porque é questão de fiscalização importante. Tanto é que a gente ganhou hoje aí um prêmio da cidade com maior transparência do Brasil, né? Muito importante essa questão de transparência e combate a... Nós fizemos em conjunto, como o prefeito falou, com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, uma prestação de contas online das organizações sociais, que o Ministério vai ter acesso e o Tribunal vai ter acesso. E essa prestação de contas, essa portaria que nós fizemos, foi de acordo com o contrato que a OS fez com a Secretaria. Então ela vai colocar o contrato dentro do sistema e o sistema que vai fazer a leitura e deixar à disposição, tanto do Ministério quanto do Tribunal de Contas. E vai permitir, inclusive, a gente poder fazer a desconto de algum valor e de cobrança, né, com relação a isso. Prefeito, a Prefeitura tem algum plano para greve de sexta-feira? E com relação especificamente a Translow, né, ela está sob intervenção, se pode ter funcionários municipais, como que a Prefeitura pode lidar especificamente no caso da Translow? Olha, com relação à greve, não está decretada a greve, né? O que aconteceu ontem, o sindicato, ele fez algo que ele chama de estado de greve. É meio assim, para dar um susto na gente, né? Estado de greve. E na sexta-feira, dia 5, eles vão ter uma assembleia para definirem se eles vão decretar a greve ou não. Lembrando que o transporte coletivo é um serviço essencial e, por conta de ser um serviço essencial, requer o atendimento de uma legislação específica. Hoje, à tarde, a Procuradora-Geral do município, a doutora Marina Magro, está ingressando, a partir do momento da notícia de que estão em estado de greve, pode ser que venha a ter uma greve. Nós vamos ingressar na justiça, como fizemos em todas as outras oportunidades, solicitando que o sindicato, além de atender a legislação, que é comunicar com 72 horas de antecedência, isso está na lei, obrigatório, né, o serviço essencial avisar com 72 horas, de que eles mantenham 100% da frota no horário de pico e 80% no entrepico. Essa será a solicitação da Prefeitura de São Paulo, que será realizada e peticionada hoje junto ao Tribunal Regional do Trabalho. Nas outras ocasiões, nós fizemos o mesmo pedido e o juiz tende a atender parcialmente. Qual foi o atendimento das outras vezes? Prefeitura, eu vou atender de que eles mantenham 80% dos ônibus no horário de pico. Né? Não atendeu na nossa plenitude, que a nossa solicitação é 100% na hora de pico e 80% no entrepico. A gente tem uma convicção muito grande de que o Judiciário vai acatar, até porque você não pode deixar a população de São Paulo sem um serviço essencial, né, como seria a saúde, o serviço funerário, enfim. E o que a gente também espera é de que
o sindicato patronal e o sindicato dos funcionários entrem no acordo. A Prefeitura de São Paulo, Carlos, ela não participa dessa negociação. Isso é uma negociação entre funcionários e as empresas, né? Então, é uma negociação com relação ao dissídio que ocorre entre eles. O que cabe à Prefeitura? Ser diligente, monitorar com relação ao interesse público, se houver a decretação de greve, tomar essa ação, como eu te falei, que é recorrer ao judiciário para garantir o mínimo de atendimento. E, somado a isso, garantir a ordem na cidade. A gente sabe que, às vezes, não sindicalistas são todos, mas sempre aparecem pessoas mal intencionadas nesses processos e acabam gerando algum vandalismo, tirando chave do ônibus. A gente vai reforçar a presença da nossa Guarda Civil Metropolitana, reforçar a presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, nos terminais, nas linhas de maior concentração, para que não tenha baderna, para que a população não seja prejudicada. Agora, o nosso desejo, né, o meu e de toda a sociedade, é que eles entrem no acordo e que não seja decretada a greve, que haja o reconhecimento da importância do trabalho dos cobradores e dos motoristas e dos demais funcionários do transporte coletivo. Com relação à Transvolf, é normal, as operações estão acontecendo, não tivemos nenhum tipo de problema nem na Transvolf, nem na Upbus, as duas empresas que estão sob intervenção, né? O que a gente tem é a convicção de que a intervenção está sendo muito bem recebida pelos funcionários, né? Eu fiz questão de ir pessoalmente nas duas garagens, né? Para poder dizer, principalmente aos colaboradores e aos fornecedores, é a Prefeitura que está fazendo a gestão com a intervenção. Portanto, nós garantimos o pagamento aos colaboradores e aos nossos fornecedores, e assim o serviço tem funcionado de forma normal, sem nenhuma situação de maior gravidade, com funcionamento atendendo 700 mil passageiros por dia, que é o que atende essas duas empresas. Só uma coisa, a Prefeitura pode agir de alguma forma nessa negociação com um pouco mais de subsídio? E outra, a greve do metrô, ela foi até dita pelo governador Tarcísio que ela era uma greve política. O senhor acha que essa greve também tem uma motivação política ou é só questão de negociação mesmo entre sindicatos? Olha, até o presente momento, eu até recebi o presidente da UGT, que é o Ricardo Patá, dias atrás, e o Ricardo Patá levou vários presidentes de sindicatos. Eu gosto muito de escutar, né? Eu fui muito transparente com o atual presidente do sindicato, falando para ele o seguinte, falei, olha, a Prefeitura não participa dessa negociação, né? O que eu espero como prefeito é que vocês tenham uma discussão madura, né, de levar o pleito, e que seja um pleito que possa ser atendido, justo, né, para que a gente não tenha aí um conflito. Até o presente momento, eu não sinto que tenha aqui uma queda para algum posicionamento político, até o presente momento. O que teve naquela situação da paralisação do metrô e CPTM, e o Tarcísio falou, e eu falei, e eu reafirmo, aquilo foi uma greve política, porque não tinha sequer pauta. Era uma greve do metrô e da CPTM por conta de ações do governador, não tinha sequer a ver com qualquer pauta dos funcionários da empresa. E tinha, a gente sabe muito bem quem, por trás da greve, né, inclusive a presidente do sindicato filiado a um partido, fazendo aquele movimento todo. Então é uma coisa totalmente diferente do que está sendo feito agora, né? Eu solicitei ao presidente esqueci o nome dele, do sindicato, que a gente possa ter um diálogo, né? Estou à disposição, apesar de não participar, à disposição para poder sempre escutar as partes. Evidentemente, se eu perceber por parte dos donos de empresa de ônibus alguma posição que seja em desacordo com aquele pleito legítimo dos cobradores, eu irei cobrar deles, né? Se eu observar algo dos funcionários que seja que transcende aquilo que é o razoável, eu irei cobrar deles, porque o que me compete é procurar fazer com que a cidade funcione e seja atendido. Os passageiros, são 7 milhões de passageiros por dia na cidade de São Paulo que usam os mais de 12 mil ônibus do transporte coletivo. Perfeito. Por gentileza, ontem, bom dia. Ontem o senhor comentou que teria uma reunião com o secretário Aldo Rebelo. O senhor teve essa reunião, foi conversado, o senhor teve a oportunidade de falar com ele sobre a possibilidade de ele ser o seu vice na chapa da reeleição, e também gostaria de saber se existe algum movimento dentro da sua gestão de pessoas que ainda devem deixar o governo. Tá.
Ontem eu tive a reunião com o secretário Aldo Rebelo, mas ela foi prejudicada porque o governador Helder Barbalho, do Pará, esteve na prefeitura, que não estava na agenda, eu acabei atrasando toda a minha agenda. E o Helder foi tratar justamente com relação à questão do encontro do ICLEI, que foi a pauta da minha reunião com o Aldo Rebelo. Nós teremos agora em junho aqui na cidade de São Paulo o encontro do ICLEI, que é um encontro internacional. Teremos aqui mais de 1000 prefeitos de várias cidades do mundo discutindo sustentabilidade, meio ambiente, mudanças climáticas, né? São Paulo tem se destacado mundialmente nesse tema. Então, o que eu tratei com o Aldo foi a condução desse encontro, que para nós é de suma importância que a gente faça um encontro aqui que fique marcado e que a gente possa, inclusive, compartilhar nossas experiências com os prefeitos. Então, o que eu tive que tratar com ele, olha, vamos fazer uma delegação de prefeitos para conhecer o transporte hidroviário, vamos levar para conhecer o nosso programa de ampliação das áreas de mata públicas, né, que a gente vai chegar em 26%. Então eu tive que tratar só desse tema do ICLEI, porque está aí para ser agora em junho, e eu acabei não conseguindo conversar da questão política. Estou sendo muito sincero, eu queria muito conversar com ele, porque está chegando o prazo, né? Dia 6? Dia 6 está chegando o prazo, caso ele queira estar ali se mantendo como um dos nomes para ser vice, mas não tive. Eu quero ver se hoje talvez eu consiga conversar um pouco com ele sobre esse tema. Mas realmente ontem o que eu consegui falar foi só sobre o encontro do ICLEI que vai ter aqui na nossa cidade, e justificando foi por conta de que entrou para mim uma agenda do governador Helder Barbalho que não estava previsto, aí minha agenda foi atrasando toda e me complicou. Saí da prefeitura ontem, era 11 horas da noite. Gente, quanto à movimentação, o senhor monitora ou tem... Movimentação, vai sair agora a nossa coordenadora, a Leo Aquila, né? O cargo dela, e como o cargo do Aldo Rebelo, o Taca também, ele sai agora, o presidente da SP Obras, né? A Leo Aquila, nossa coordenadora de diversidade, o Taca, presidente da SP Obras. Esses dois estarão saindo para poderem ser candidatos. O Taca na cidade de Diadema, ele é da cidade de Diadema, né? A Leo Aquila vai ser candidata a vereadora, né? Então ela deixa a coordenadoria de políticas da diversidade da Prefeitura de São Paulo, e o Aldo eu preciso conversar com ele, né? Vai depender da decisão, porque a decisão mesmo para vice eu quero deixar isso bem lá para julho, né? Eu tenho tanta coisa para inaugurar, rapaz, até eu não estou dando conta, eu estou fazendo 3 em uma, só 4, eu estou inaugurando muita coisa para inaugurar, para entregar, que é o meu prazo aí que eu tenho para poder fazer as entregas, né? Vocês vão me acompanhar até não querer mais. Ok, prefeito, super obrigada. Obrigado, gente.